Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, construiu sua fortuna a partir de uma combinação de inteligência financeira, paciência e uma filosofia de vida muito particular. Com uma visão clara sobre como gerenciar dinheiro e investimentos, Buffett transformou sua abordagem simples em um império que hoje é avaliado em bilhões de dólares. Ele não só é conhecido por sua habilidade em investir, mas também por sua forma de pensar sobre o dinheiro e a vida. Buffett cresceu em uma família de classe média e, desde jovem, demonstrou um interesse imenso por negócios e investimentos. Em vez de seguir o caminho tradicional de um emprego fixo, ele decidiu entender os mercados, aprender sobre empresas e focar em ativos que realmente tivessem potencial de crescer a longo prazo. Hoje, ele é o CEO da Berkshire Hathaway, uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas de investimentos do mundo. A filosofia financeira de Warren Buffett é baseada em alguns princípios simples, mas poderosos. Ele acredita que, para alcançar sucesso financeiro, é preciso seguir uma estratégia de longo prazo, investir de maneira inteligente e, principalmente, ter uma mentalidade de riqueza. Ele sempre defendeu que, ao invés de gastar com o supérfluo, é mais importante investir em ativos que valorizem com o tempo. Ele é um grande defensor da educação financeira, da paciência e da disciplina. Mas por que as dicas de Buffett são tão relevantes para todos nós? Primeiro, porque ele ensina que o caminho para a riqueza não depende de sorte ou de grandes heranças, mas de decisões financeiras inteligentes e consistentes. Segundo, ele nos lembra que devemos evitar a tentação de buscar enriquecimento rápido e, em vez disso, construir uma base sólida, focada no longo prazo. Suas lições têm o poder de transformar qualquer vida financeira, independentemente de onde você comece. Agora, antes de começarmos com o conteúdo, eu quero pedir 2 favores simples. O primeiro é que você se comprometa, não comigo, mas com você mesmo. Se você está disposto a buscar mais prosperidade e dinheiro nos próximos 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 ou até 10 anos, deixe a frase "Eu sou o imã de dinheiro" aqui nos comentários. Isso pode parecer até simples, mas a neurociência explica que quando fazemos uma afirmação positiva em público, estamos mandando um sinal para o nosso subconsciente, fazendo com que nosso cérebro ative o córtex cerebral e aumente muito as chances de alcançar esse objetivo. O segundo favor é ainda mais simples. Compartilhe este vídeo agora mesmo com todas as pessoas que você quer ver bem financeiramente e que precisam desse conteúdo para melhorar sua vida financeira. Eu tenho certeza de que elas vão te agradecer eternamente por esse conhecimento gratuito. Agora, vamos para as dicas que Warren Buffett tem para ajudar você a transformar sua vida financeira. A armadilha do consumo impulsivo. O consumo impulsivo é uma das maiores armadilhas que afeta a vida financeira de muitas pessoas ao redor do mundo, independentemente da idade, classe social ou localização. Você já se pegou comprando algo que nem estava planejando, como uma roupa de marca ou um gadget de última geração, só porque estava em promoção ou parecia interessante no momento? Esse é um exemplo clássico do consumo impulsivo, e o problema é que ele pode parecer algo pequeno e inofensivo, mas no longo prazo pode ter um grande impacto na sua saúde financeira. Vamos entender de forma simples como isso funciona. Exemplo real. Imagine que você decida comprar um tênis de marca porque está em uma liquidação, com um desconto de 30%. Você acha que fez um bom negócio, já que está economizando. No entanto, o tênis custa um valor que representa uma boa parte do seu orçamento mensal. Agora, pense nos outros gastos que você já fez, como o celular novo que você comprou, a blusa que estava na moda, o jantar fora ou o café diário na cafeteria chique.
Todos esses gastos podem parecer pequenos ou mesmo essenciais no momento, mas somados, eles começam a pesar no seu bolso. Se você não parar para refletir, esses gastos impulsivos vão se acumulando e, com o tempo, podem impedir você de atingir objetivos financeiros maiores, como a construção de uma reserva de emergência, a compra de um imóvel ou até a criação de um investimento que gere renda passiva. Mas como evitar a armadilha do consumo impulsivo? Aqui estão algumas dicas simples e práticas que qualquer pessoa pode aplicar em qualquer lugar, para ter mais controle sobre seus gastos. Pense antes de comprar. Sempre que sentir vontade de comprar algo, pare por um momento e pergunte-se: eu realmente preciso disso? Esse item vai agregar valor à minha vida a longo prazo? Ou é só algo que vou usar por alguns dias e depois esquecer? Crie uma lista de compras. Antes de sair para fazer compras, faça uma lista com os itens que você realmente precisa. Isso vai te ajudar a manter o foco e evitar comprar coisas desnecessárias. Estabeleça um orçamento mensal. Defina um limite de quanto pode gastar por mês e se atenha a esse valor. Se você gastar demais em uma categoria, como roupas, vai precisar compensar com outros itens no mês. Evite compras por impulso. Muitas vezes, as compras impulsivas acontecem quando estamos navegando na internet ou passeando em shoppings. Evite se expor a situações que estimulem o consumo desnecessário. Se você está na internet, por exemplo, evite clicar em links de promoções ou ofertas. Priorize o valor, não a marca. Muitas pessoas compram produtos caros apenas porque são de marcas famosas. Mas muitas vezes, o valor real de um item não está na marca, mas na sua funcionalidade e durabilidade. Procure por alternativas mais acessíveis que cumpram a mesma função. O impacto do consumo impulsivo vai além do dinheiro gasto. Ele pode afetar sua paz de espírito, pois a sensação de ter que pagar por coisas que não precisa pode gerar frustração e até estresse financeiro. No final das contas, ao evitar essas armadilhas e fazer escolhas mais conscientes, você estará dando um grande passo para a liberdade financeira e para a construção de um futuro mais estável e próspero. Lembre-se, a verdadeira riqueza não está em acumular coisas, mas em acumular sabedoria financeira e usar seu dinheiro de forma inteligente. Falta de investimentos inteligentes. Uma das maiores barreiras para alcançar a liberdade financeira é a falta de investimentos inteligentes. Muitas pessoas, por não saberem como começar, acabam gastando seu dinheiro em vez de investi-lo de maneira que ele possa crescer ao longo do tempo. Isso é um erro comum que pode ser superado com um pouco de conhecimento e disciplina. Se você está começando agora e não tem muito dinheiro, saiba que ainda assim é possível dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Imagine uma pessoa que ganha um bom salário, mas gasta tudo o que recebe com itens de consumo imediato, como roupas novas, refeições fora de casa ou eletrônicos que perdem valor rapidamente. Esse dinheiro, em vez de ser poupado ou investido, é consumido em coisas que não contribuem para o aumento do patrimônio dessa pessoa. Ela pode até ter uma vida confortável no presente, mas ao longo do tempo ficará sem uma base financeira sólida para o futuro. Em contraste, outra pessoa pode não ganhar tanto, mas decide reservar uma parte do seu dinheiro para investir em ativos que se valorizem ao longo do tempo. Mesmo com pouco dinheiro, ela começa a investir em ações, imóveis ou fundos e com o tempo seu patrimônio começa a crescer. Ela entende que o valor investido hoje pode render frutos amanhã e com paciência e disciplina vai alcançando uma segurança financeira maior do que a pessoa que só consome. Como aplicar os investimentos de maneira simples? Comece pequeno, mas comece. Muitas pessoas têm a ideia de que precisam de grandes quantias de dinheiro para começar a investir, mas isso não é verdade. Você pode começar com valores bem baixos, como R$ 100, e aos poucos ir aumentando conforme sentir mais confiança. A chave é começar.
Entenda o conceito de ativos e passivos. Ativos são coisas que geram dinheiro ou aumentam de valor com o tempo. Ações, imóveis, investimentos em fundos, etc. Enquanto passivos são coisas que apenas consomem seu dinheiro, como uma televisão nova ou um carro que perde valor com o tempo. A primeira coisa a fazer é focar em acumular ativos, em vez de consumir passivos. Investir em ações. Comprar ações de empresas sólidas é uma maneira de começar a investir. Muitas plataformas de investimentos permitem que você compre ações de empresas com valores baixos, o que possibilita começar com quantias pequenas. Ao longo do tempo, essas ações podem se valorizar, gerando lucros para você. Fundos de investimento. Outra opção simples é investir em fundos de investimento, que são como cestas de ações ou outros ativos. Eles são mais diversificados e podem ser menos arriscados do que investir em uma única ação. Existem fundos que você pode começar com valores muito baixos, e eles permitem que você tenha uma carteira diversificada sem precisar escolher ativos individualmente. Imóveis. Embora o investimento em imóveis geralmente exija mais dinheiro, você pode começar com investimentos menores, como fundos imobiliários, FIIs. Os FIIs permitem que você invista em imóveis e receba dividendos, sem precisar comprar o imóvel inteiro. Aprender sempre mais. Investir de forma inteligente não é algo que você aprende de uma vez só. É preciso estudar, ler sobre o mercado financeiro e aprender com os erros e acertos. Quanto mais você souber sobre como investir, melhores decisões poderá tomar. Começar a investir de maneira inteligente, mesmo que com pouco dinheiro, pode transformar a sua vida financeira. Ao invés de gastar o que você ganha com coisas que não agregam valor ao longo do tempo, você pode direcionar uma parte para ativos que vão fazer seu dinheiro trabalhar para você. Com o tempo, essa mentalidade de investir com inteligência vai gerar frutos e possibilitar uma vida financeira mais segura e próspera. Lembre-se, a chave é começar, mesmo que devagar. Cada passo que você der em direção ao investimento inteligente é um passo mais perto da liberdade financeira. Gastos excessivos com carros e status. Uma das armadilhas mais comuns que muitas pessoas caem, independentemente da sua idade ou situação financeira, é a busca incessante por status através de bens materiais, como carros caros. Muitas pessoas acreditam que possuir um carro de luxo ou um veículo de alto custo é uma forma de demonstrar sucesso e poder. Mas a realidade é que esses itens, na maioria das vezes, são um desperdício de dinheiro. Os carros, por exemplo, depreciam muito rapidamente, o que significa que, assim que você sai da concessionária, seu carro já começa a perder valor. Imagine uma pessoa que decide comprar um carro de luxo por uma quantia muito alta, talvez algo que consuma uma parte significativa de sua renda mensal. Esse carro, que ela usa para mostrar status e impressionar os outros, começa a perder valor assim que sai da loja, e o que parecia ser um símbolo de sucesso se transforma em um passivo. Ao invés de o dinheiro que ela gastou se multiplicar, ele diminui com o tempo. Em contraste, muitas pessoas que alcançaram grande sucesso financeiro, como o próprio Warren Buffett, preferem viver de maneira mais simples. Buffett, por exemplo, continua a dirigir um carro modesto e é famoso por sua abordagem prática e sem frescuras sobre a vida e o dinheiro. Para ele, a chave para a prosperidade financeira não está em exibir riqueza através de bens materiais, mas sim em tomar decisões financeiras inteligentes que gerem valor a longo prazo. Como aplicar? Evite a obsessão por status. Em vez de gastar uma grande parte da sua renda em um carro que perderá valor com o tempo, pense em alternativas mais acessíveis que atendam às suas necessidades, mas sem comprometer sua saúde financeira. Muitos milionários preferem carros mais simples e, assim, conseguem economizar dinheiro,
que pode ser investido em ativos que crescem ao longo do tempo. Compre o que você precisa, não o que impressiona os outros. Muitas vezes, adquirimos coisas como um reflexo do que achamos que os outros esperam de nós. No entanto, as pessoas bem-sucedidas financeiramente, como Buffett, nos mostram que a verdadeira riqueza não vem da aparência, mas sim da capacidade de gerir bem o dinheiro e os recursos. Um carro barato e funcional pode ser mais inteligente do que um luxo que vai consumir seus recursos. Evite dívidas desnecessárias. Um carro de luxo frequentemente leva a um financiamento de longo prazo, o que significa pagar juros altos e comprometer parte do seu fluxo de caixa. Ao invés disso, procure pagar à vista ou investir o dinheiro de maneira que ele gere retornos para você, ao invés de perder valor rapidamente. Invista naquilo que valoriza. Em vez de investir em bens de consumo que depreciam com o tempo, como carros caros, foque em ativos que podem gerar dinheiro no futuro, como imóveis ou ações de empresas sólidas. Esse tipo de investimento permite que seu dinheiro trabalhe para você, ao invés de fazer com que ele perca valor a cada dia. Aprenda com os exemplos de sucesso. Muitas figuras bem-sucedidas, como Buffett, Jeff Bezos e Elon Musk, preferem uma vida simples, sem ostentação. Isso reflete a forma como eles tomam decisões financeiras estratégicas focadas no longo prazo, em vez de se preocuparem em impressionar os outros. O foco deles está em construir riqueza sólida, não em gastar dinheiro com luxo desnecessário. Os carros caros e os bens materiais de status podem parecer atraentes no início, mas na verdade são um investimento ruim a longo prazo. Ao invés de gastar grandes quantias em coisas que perdem valor rapidamente, pense em como você pode fazer seu dinheiro trabalhar para você. Como Warren Buffett nos ensina, a chave para a prosperidade financeira está em viver de forma simples, sendo estratégico com os seus gastos e investindo em ativos que irão gerar riqueza ao longo do tempo. A verdadeira riqueza vem de decisões financeiras inteligentes e não de ostentação. O perigo das dívidas de consumo, o uso excessivo de cartões de crédito e empréstimos pessoais para financiar desejos momentâneos é uma armadilha financeira que muitos caem, independentemente da idade ou condição financeira. Esses gastos, muitas vezes impulsivos, podem parecer inofensivos no início, mas acabam gerando uma bola de neve de dívidas com juros altos que se tornam difíceis de controlar. É uma das armadilhas mais comuns, que pode afetar qualquer pessoa, de qualquer classe social, especialmente quando se está buscando satisfação instantânea através de compras. Imagine uma pessoa que tem o hábito de usar o cartão de crédito para financiar compras de produtos ou serviços que, na maioria das vezes, não são essenciais. Ela vai acumulando uma série de compras, como roupas de marca, gadgets e jantares caros, sem perceber o impacto disso na sua saúde financeira. O problema é que, com o passar do tempo, os juros dos cartões de crédito ou dos empréstimos pessoais começam a se acumular, tornando o saldo devedor cada vez maior. Muitas vezes, o que parecia ser uma compra simples e sem grandes consequências vira uma dívida difícil de controlar, com altas taxas de juros. Isso é especialmente perigoso, porque essas dívidas não geram valor a longo prazo. Produtos como roupas de marca ou gadgets podem até trazer uma sensação temporária de felicidade, mas, no final das contas, eles não fazem seu dinheiro crescer. Na verdade, ao invés de investir em algo que traga retorno, você está apenas criando uma carga de dívidas que precisa ser paga com o tempo. Conselho de Buffett. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, sempre enfatizou a importância de viver dentro dos seus meios. Para ele, o segredo para evitar as dívidas de consumo é gastar de maneira inteligente e consciente, sem se deixar levar pela tentação de viver além das suas possibilidades.
Buffett, que é conhecido por sua vida simples e sem ostentação, prefere pagar tudo à vista e evita se endividar, especialmente com dívidas de consumo que geram altos juros. Buffett nos ensina que, em vez de usar o cartão de crédito para financiar desejos momentâneos, devemos focar em poupar e investir nosso dinheiro de maneira estratégica. Ele acredita que o poder do dinheiro vem de mantê-lo trabalhando para você, ao invés de pagar altas taxas de juros em dívidas de consumo. Como aplicar? Controle os impulsos. A primeira coisa a fazer é parar de comprar por impulso. Muitas vezes, compramos coisas que não precisamos só para satisfazer desejos momentâneos. Se você sentir vontade de fazer uma compra não planejada, pergunte-se se essa compra realmente agrega valor à sua vida ou se é apenas uma necessidade passageira. Evite financiar luxos. Usar o cartão de crédito para financiar produtos caros ou empréstimos pessoais para coisas que não são essenciais pode parecer uma solução rápida, mas, no longo prazo, cria um ciclo de dívidas. Em vez disso, aprenda a economizar para comprar o que realmente deseja, sem depender de crédito. Pague à vista quando possível. Sempre que possível, prefira pagar à vista. Isso não só evita que você acumule dívidas, mas também pode trazer descontos em muitas lojas. Ao pagar à vista, você mantém o controle do seu orçamento e evita a tentação de usar o crédito de forma irresponsável. Concentre-se em pagar as dívidas de alto custo primeiro. Se você já tem dívidas de consumo, concentre-se em pagar as que têm os juros mais altos, como as dívidas de cartão de crédito. Isso vai ajudar a reduzir a carga de juros e acelerar o processo de eliminação das dívidas. Faça um planejamento financeiro. Um bom planejamento financeiro é essencial para evitar o perigo das dívidas de consumo. Controle seus gastos, tenha um orçamento claro e foque no que é realmente importante. Evite usar o crédito para financiar luxos e crie um fundo de emergência para situações inesperadas. Busque educação financeira. Educar-se sobre finanças pessoais é um passo fundamental para evitar armadilhas financeiras. Entender como funcionam os juros compostos, o impacto das dívidas e como fazer o dinheiro trabalhar para você é essencial para manter as finanças saudáveis. O uso excessivo de cartões de crédito e empréstimos pessoais para financiar desejos momentâneos é um dos maiores erros que as pessoas cometem quando se trata de finanças pessoais. Essas dívidas, com juros altos, acabam se acumulando e prejudicam sua saúde financeira. Como Warren Buffett ensina, é fundamental viver dentro dos seus meios e evitar o consumo impulsivo. Ao fazer isso, você pode construir uma base sólida para a sua vida financeira, evitando o ciclo de dívidas e colocando seu dinheiro para trabalhar a seu favor. Falta de educação financeira. A falta de educação financeira é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas não conseguem alcançar a prosperidade financeira, independentemente de sua idade ou local de residência. Gastar dinheiro sem entender como ele funciona, como fazer escolhas financeiras inteligentes e como investir de maneira eficaz pode levar a decisões impulsivas e prejudiciais ao longo do tempo. Uma pessoa que vive em um país desenvolvido, mas não tem conhecimento sobre finanças pessoais, pode gastar dinheiro com compras desnecessárias, como roupas e gadgets, sem perceber o impacto disso a longo prazo. Ela pode até contrair empréstimos ou usar o cartão de crédito para pagar essas compras, sem ter uma compreensão clara de como os juros podem aumentar sua dívida. Por outro lado, uma pessoa em um país em desenvolvimento, sem acesso a recursos financeiros educacionais, pode não ter noção de como começar a economizar ou investir, mesmo que tenha a intenção de melhorar sua vida financeira. Sem a educação financeira adequada, ela pode continuar trabalhando duro para ganhar dinheiro, mas nunca aprenderá a fazer esse dinheiro trabalhar para ela. A falta de educação financeira também se reflete na falta de planejamento de aposentadoria.
na escolha inadequada de investimentos e na falta de uma reserva de emergência. Essas falhas podem resultar em dificuldades financeiras no futuro, especialmente quando surgem imprevistos ou situações de emergência. Conselho: Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, sempre disse que o maior investimento que uma pessoa pode fazer é em sua própria educação. Buffett, que começou a investir ainda jovem, sempre enfatizou a importância de aprender sobre finanças e de se educar continuamente. Buffett recomenda que as pessoas leiam livros sobre finanças pessoais, investimentos e estratégias de criação de riqueza. Ele acredita que a leitura é uma das formas mais acessíveis e eficazes de adquirir conhecimento, já que os livros fornecem a base necessária para entender conceitos como fluxo de caixa, juros compostos, diversificação de investimentos e orçamento pessoal. Além de ler, Buffett também sugere que se invista em cursos, palestras ou mentorias, pois aprender com quem já alcançou o sucesso pode ser extremamente valioso. Ter um mentor ou uma fonte confiável de conhecimento financeiro pode acelerar o aprendizado e evitar armadilhas comuns. Como aplicar? Comece a ler livros de finanças pessoais. Existem muitos livros sobre finanças e investimentos que podem ser uma ótima introdução ao mundo da educação financeira. Exemplos incluem O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Esses livros ensinam os princípios básicos de finanças, como a importância de poupar, investir e gerenciar dívidas. Aprenda sobre investimentos. Entender como os investimentos funcionam é essencial para fazer seu dinheiro crescer. O mercado de ações, os imóveis e os fundos de investimento são algumas das opções que você pode estudar. Existem muitos recursos gratuitos online, como blogs, vídeos no YouTube e podcasts sobre finanças, que podem ajudar a entender os conceitos básicos de investimento. Crie um orçamento pessoal. Um orçamento é uma ferramenta fundamental para gerenciar seu dinheiro. Ele ajuda a controlar os gastos, economizar e definir metas financeiras. Você pode começar a fazer um orçamento simples usando aplicativos de finanças ou planilhas do Excel. Ao entender seus ganhos e gastos, você pode identificar áreas onde pode economizar e investir mais. Participe de cursos e workshops. A educação financeira não precisa ser apenas autodidata. Muitos cursos e workshops estão disponíveis, tanto presenciais quanto online, para ajudar a entender os conceitos financeiros mais complexos. Plataformas como Udemy, Coursera e edX oferecem cursos acessíveis sobre finanças pessoais e investimentos, com instrutores especializados. Invista no seu aprendizado contínuo. A educação financeira é um processo contínuo. Não é algo que você aprende uma vez e para por aí. As finanças e os mercados financeiros estão sempre mudando, então é importante continuar aprendendo ao longo da vida. Assine newsletters, leia artigos e busque atualizações regulares sobre o mundo financeiro. Compartilhe o conhecimento. A educação financeira não deve ser limitada a você. Compartilhe o que aprendeu com amigos, familiares e colegas. Quando todos estão cientes de como administrar melhor o dinheiro, é mais fácil tomar decisões financeiras informadas em conjunto. A falta de educação financeira é uma barreira significativa para alcançar a independência financeira e o sucesso a longo prazo. Sem compreender como o dinheiro funciona, é fácil cometer erros que podem custar caro no futuro. Warren Buffett nos ensina que o maior investimento que você pode fazer é em si mesmo, adquirindo conhecimento e aplicando-o na sua vida financeira. Se você investir tempo e esforço para aprender sobre finanças, pode criar uma base sólida para um futuro financeiramente seguro. Falta de planejamento e orçamento. A falta de planejamento financeiro e o descontrole no orçamento
São dois dos principais fatores que impedem muitas pessoas de alcançar estabilidade e prosperidade financeira. Muitas vezes, as pessoas gastam sem saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro, e isso acaba criando um ciclo vicioso de endividamento, falta de reservas e estresse financeiro. Um exemplo comum ocorre em muitos países ao redor do mundo, especialmente entre os jovens que estão começando a trabalhar e ganhar dinheiro pela primeira vez. Sem um planejamento claro, eles tendem a gastar em produtos que não são essenciais, como roupas caras, gadgets e refeições fora de casa, sem pensar nas consequências. Por exemplo, uma pessoa pode começar a gastar sem controle com viagens, compras de moda e outros itens que se tornam um hábito, sem perceber que seu dinheiro está indo embora rapidamente, enquanto as contas fixas, como aluguel e serviços, continuam a aumentar. Da mesma forma, pessoas de diferentes idades e estágios da vida podem cair na armadilha de não controlar seus gastos. Até mesmo alguém com uma renda razoável, se não controlar os gastos mensais, pode acabar vivendo de forma apertada, sem conseguir economizar ou investir para o futuro. No cenário global, muitas pessoas acabam vivendo no modo de sobrevivência, onde o simples fato de pagar as contas mensais já é um desafio. Isso ocorre porque a maioria delas não faz um planejamento financeiro básico, o que leva a um grande descontrole e a sensação constante de que o dinheiro nunca é suficiente. Como aplicar? Um orçamento é uma ferramenta simples e poderosa que qualquer pessoa pode usar para controlar seus gastos e garantir que está vivendo dentro de suas possibilidades. Existem muitas maneiras de aplicar essa técnica, seja por meio de aplicativos, planilhas ou simplesmente com o uso de papel e caneta. Aqui estão algumas formas práticas de como começar. Entenda seus ganhos e gastos. O primeiro passo para criar um orçamento eficiente é entender quanto você ganha por mês e quais são suas despesas fixas, como aluguel, contas de luz, água, transporte, etc. Depois, anote as despesas variáveis, como alimentação, entretenimento, compras pessoais e outras. Isso vai te ajudar a visualizar para onde está indo o seu dinheiro. Use um aplicativo de orçamento. Hoje em dia, existem diversos aplicativos de finanças que podem ajudar a manter o controle do orçamento. Exemplos incluem o Mobiles, Minhas Economias e Good Budget. Esses aplicativos são fáceis de usar e permitem que você registre suas receitas e despesas, além de categorizar os gastos para saber onde pode economizar. Esses aplicativos podem enviar notificações e alertas sobre os limites de gastos, ajudando a evitar surpresas no final do mês. Crie um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ao criar um orçamento, é importante não apenas controlar os gastos mensais, mas também ter um plano para o futuro. Para isso, defina metas financeiras para os próximos meses ou anos. Por exemplo, se você deseja comprar um carro ou fazer uma viagem, inclua esses objetivos no seu orçamento e divida-os em parcelas mensais, para que você possa se planejar com antecedência. Além disso, crie uma reserva de emergência para lidar com imprevistos. O ideal é ter pelo menos de 3 a 6 meses de despesas guardados para situações inesperadas. Mantenha o controle das finanças com planilhas simples. Se você não gosta de aplicativos ou não confia neles, uma boa alternativa é usar planilhas do Excel ou Google Sheets. Essas ferramentas permitem que você crie um orçamento personalizado, onde pode anotar seus ganhos e despesas. Você pode organizar as colunas em categorias, como renda, despesas fixas, despesas variáveis e economias, facilitando o controle dos gastos. Há vários modelos de planilhas de orçamento disponíveis na internet que você pode baixar gratuitamente e começar a usar imediatamente. Muitos desses modelos já vêm com fórmulas prontas para calcular seus gastos totais, o que facilita ainda mais o trabalho de controle. Revise regularmente seu orçamento.
Um erro comum é criar um orçamento e depois simplesmente esquecê-lo. Para que o orçamento seja eficaz, é preciso revisá-lo regularmente, pelo menos uma vez por semana, para garantir que está cumprindo o plano. Se você perceber que está gastando mais do que deveria em algumas categorias, é hora de ajustar. Seja flexível com seus gastos, mas sempre tente se manter dentro do que foi planejado. Use a regra dos 50-30-20. A regra dos 50-30-20 é uma maneira simples de distribuir seu orçamento. De acordo com essa regra, 50% da sua renda deve ser destinada a necessidades básicas, como aluguel, alimentação e transporte. 30% pode ser usado para desejos, como lazer e compras, e os outros 20% devem ser economizados ou investidos. Esse método é eficaz para garantir que você não gaste mais do que pode e ainda consiga guardar uma parte para o futuro. Evite os gastos invisíveis. Os gastos invisíveis são aqueles pequenos custos diários que, no final do mês, somam uma grande quantia. Por exemplo, um café ou um lanche diário pode não parecer muito, mas se você gastar um pouco todos os dias, isso pode representar uma quantia considerável no final do mês. Ao manter o controle do orçamento, você pode identificar esses gastos e evitar que eles interfiram no seu planejamento financeiro. Não tenha medo de cortar despesas desnecessárias. É importante ser honesto consigo mesmo sobre o que você realmente precisa. Se você está gastando dinheiro em coisas que não são essenciais, como assinaturas de streaming que não usa, roupas ou gadgets caros, é hora de cortar esses gastos. O simples fato de eliminar despesas desnecessárias pode liberar dinheiro para economias ou investimentos. Manter um orçamento e ter um planejamento financeiro não é uma tarefa difícil, mas requer disciplina e consistência. Com o uso de ferramentas simples, como aplicativos, planilhas ou até mesmo anotações manuais, qualquer pessoa pode controlar seus gastos e criar um plano financeiro sólido. O segredo é começar, manter a organização e ajustar o plano conforme necessário, sempre com a visão de garantir um futuro financeiramente mais seguro. Investir em tendências e esquemas rápidos, uma das armadilhas mais comuns no mundo das finanças pessoais, é a tentação de seguir tendências que prometem enriquecimento rápido. Essas ofertas parecem irresistíveis, mas muitas vezes são esquemas e modas passageiras que acabam causando prejuízos financeiros, em vez de trazer ganhos duradouros. Desde pirâmides financeiras até investimentos em criptomoedas que prometem retornos exorbitantes, há uma infinidade de opções que atraem pessoas de todas as idades a fazer investimentos arriscados. Um exemplo claro disso pode ser visto em esquemas como as pirâmides financeiras, que continuam a surgir no mundo inteiro. Esses esquemas funcionam prometendo retornos rápidos e altos para quem recruta mais pessoas para participar, criando uma rede de investidores que acabam pagando uns aos outros. No entanto, a única pessoa que realmente lucra com isso é a pessoa no topo da pirâmide, enquanto os demais acabam perdendo dinheiro quando o esquema quebra, como já ocorreu em vários países, inclusive nos Estados Unidos, Brasil e na Europa. Uma das pirâmides mais famosas foi o caso de Bernie Madoff, que levou bilhões de dólares de investidores que acreditaram em um esquema de enriquecimento rápido. Outro exemplo são as promessas de ganhos rápidos com apostas e investimentos em modas financeiras, como ações de empresas que estão em alta momentânea, sem uma base sólida. Muitas vezes, as pessoas são atraídas por histórias de investidores que ganham milhões da noite para o dia, esquecendo-se de que esses casos são exceções raras e que, para cada vencedor, existem centenas de perdedores. Uma situação recorrente é a participação de pessoas em apostas esportivas, onde as promessas de lucros fáceis atraem muitos, mas na realidade são fontes de grandes perdas financeiras, especialmente entre os jovens, que muitas vezes não compreendem os riscos envolvidos.
No mercado de criptomoedas, outro exemplo recente foi a bolha das altcoins e a hype em torno de investimentos em moedas digitais, como o Bitcoin e o Dogecoin. Muitas pessoas compraram esses ativos durante as grandes altas, na esperança de que os preços continuariam subindo indefinidamente. Mas, quando os preços caíram drasticamente, essas pessoas sofreram perdas financeiras significativas. Esses exemplos mostram como, no momento em que as promessas de enriquecimento rápido surgem, muitas pessoas ignoram os riscos e caem em esquemas que parecem bons demais para ser verdade. Mas o tempo se encarrega de mostrar que esses esquemas são, muitas vezes, apenas uma ilusão. Conselho de Warren Buffett. Warren Buffett, um dos investidores mais respeitados e bem-sucedidos do mundo, sempre destacou a importância da paciência e de investir em ativos sólidos ao invés de seguir as modas passageiras. Segundo Buffett, investir é como correr uma maratona, não uma corrida de velocidade. Ele acredita que a chave para o sucesso financeiro está em construir riqueza ao longo do tempo, de maneira consistente e inteligente, e não buscando maneiras rápidas de ganhar dinheiro. Buffett também aconselha os investidores a se concentrarem em ativos que têm valor real e potencial de crescimento a longo prazo, como ações de empresas sólidas e imóveis bem localizados. Ele tem uma abordagem muito conservadora em relação a investimentos e evita especulações, acreditando que esses esquemas rápidos são uma distração do verdadeiro objetivo, a criação de riqueza duradoura. Ele afirma frequentemente que, se você não está disposto a manter um investimento por 10 anos, nem pense em mantê-lo por 10 minutos. Isso reflete sua filosofia de investir em empresas que você acredita que terão sucesso no longo prazo, ao invés de se arriscar em investimentos que oferecem ganhos rápidos, mas são extremamente voláteis e imprevisíveis. Buffett também faz questão de evitar esquemas de enriquecimento rápido, como pirâmides financeiras e promessas de lucro fácil, afirmando que esses tipos de investimentos não são sustentáveis e podem resultar em grandes perdas financeiras. Ele recomenda que os investidores busquem educação financeira e conhecimento sobre os ativos nos quais estão investindo, em vez de seguir as últimas modas ou promessas de dinheiro rápido. Como aplicar? Concentre-se no longo prazo. Ao invés de procurar maneiras de enriquecer rapidamente, comece a pensar em termos de longo prazo. Invista em ativos que têm um histórico comprovado de crescimento, como ações de empresas sólidas ou imóveis. O segredo do sucesso financeiro está em ser paciente e permitir que seu dinheiro cresça ao longo do tempo. Invista em educação financeira. Para evitar cair em esquemas rápidos, é fundamental entender os princípios do investimento. Leia livros, participe de cursos e converse com profissionais qualificados para entender como o mercado financeiro funciona de verdade. Com o conhecimento adequado, você será capaz de tomar decisões de investimento mais inteligentes e informadas. Diversifique seus investimentos. Não coloque todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento, especialmente em opções arriscadas. Diversificar seus investimentos é uma das maneiras mais eficazes de proteger seu portfólio e minimizar riscos. Por exemplo, você pode combinar investimentos em ações, fundos imobiliários e títulos de renda fixa, criando uma carteira equilibrada. Evite a tentação de seguir modas passageiras. Seja cauteloso com as modas financeiras que aparecem de vez em quando. Embora possa ser tentador seguir o hype de criptomoedas ou de investimentos em startups, lembre-se de que essas são oportunidades especulativas e muito voláteis. Sempre faça sua pesquisa e entenda os riscos antes de investir. Fique atento às promessas de dinheiro fácil. Se alguém oferecer a você uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido e sem esforço, fique desconfiado.
Muitas vezes, essas ofertas são apenas maneiras de atrair pessoas para esquemas fraudulentos. Buffett sempre recomendou que, ao investir, a abordagem deve ser séria e fundamentada, com foco em ativos que tenham um valor real e sustentável. Investir em tendências e esquemas rápidos pode parecer tentador, mas, na maioria das vezes, é uma estratégia arriscada e insustentável. Para construir riqueza de maneira consistente, é importante adotar uma abordagem de longo prazo e se concentrar em ativos sólidos que possam crescer ao longo do tempo. Com paciência, educação financeira e disciplina, qualquer pessoa pode alcançar a prosperidade financeira sem cair em armadilhas de enriquecimento rápido. O impacto das assinaturas recorrentes. As assinaturas recorrentes se tornaram uma forma comum de consumir serviços e produtos em nossa vida diária, desde serviços de streaming, academias, até aplicativos de smartphone. Embora pareçam ser pequenas quantias mensais, quando acumuladas, essas despesas podem ter um grande impacto na saúde financeira de qualquer pessoa, especialmente quando esses serviços não são realmente utilizados. Um exemplo simples de como as assinaturas recorrentes afetam as finanças de milhões de pessoas ao redor do mundo é a popularidade dos serviços de streaming, como Netflix, Spotify e HBO Max. Muitas pessoas assinam esses serviços para assistir a filmes, séries e ouvir música, mas acabam não utilizando o serviço o suficiente para justificar a despesa mensal. De acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos, muitos consumidores mantêm suas assinaturas de streaming mesmo quando não assistem a programas ou filmes frequentemente, apenas porque a cobrança é automática e muitas vezes esquecem de cancelar a renovação. Um estudo do Instituto de Pesquisa Financial, Health Network, revelou que cerca de 32% dos americanos tinham pelo menos uma assinatura de streaming ou serviço online que não utilizavam mais, mas que continuavam pagando, simplesmente por não se lembrarem ou por preguiça de cancelar. Um outro exemplo comum são as academias. Muitas pessoas assinam um plano de academia com grandes expectativas de melhorar sua saúde, mas acabam indo poucas vezes ou nunca utilizando o serviço. Um estudo feito pela British Heart Foundation revelou que até 50% das pessoas que assinam academias não frequentam regularmente, mas continuam pagando pela mensalidade sem nem se dar conta disso. Essas despesas podem somar um grande valor ao longo do tempo, levando a uma perda significativa de dinheiro. Como essas despesas afetam as finanças? Apesar de cada pagamento parecer pequeno, às vezes entre 5 a 50 reais por mês, quando somados, esses valores podem representar uma quantia significativa ao longo de um ano. Por exemplo, se uma pessoa mantém 3 assinaturas mensais que não utiliza, cada uma custando em média 15 reais, isso resulta em uma despesa anual de R$ 540 reais, sem nenhum retorno em benefícios. Esses valores podem ser usados de forma mais eficiente em outras áreas, como investimentos ou até mesmo para pagar dívidas que tenham juros mais altos. Sem contar que, muitas vezes, essas assinaturas se tornam um hábito invisível, sendo drenadas diretamente da conta bancária sem que a pessoa perceba o impacto real delas nas suas finanças. Como aplicar? Faça um inventário das assinaturas. Comece listando todas as suas assinaturas, desde serviços de streaming até aplicativos pagos ou planos de academia. Anote o valor de cada um e a data de renovação. É importante ter uma visão clara do quanto você está pagando mensalmente por esses serviços. Faça isso uma vez por mês, para garantir que você não está esquecendo de alguma. Analise se está utilizando o serviço. Pergunte a si mesmo: estou realmente utilizando este serviço? Se a resposta for não, então esse serviço não é uma prioridade e pode ser cancelado. Por exemplo, se você tem uma assinatura de Netflix e mal assiste a filmes ou séries,
provavelmente não vale a pena continuar pagando por ela. Corte o que não é essencial. Depois de identificar o que você não usa ou o que não é essencial para a sua rotina, cancele essas assinaturas. Serviços como o Amazon Prime, Spotify ou qualquer outro serviço de entretenimento podem ser substituídos por opções mais baratas ou, até mesmo, por alternativas gratuitas. Pense em alternativas gratuitas ou mais baratas. Muitas vezes, as opções de entretenimento e serviços podem ser acessadas gratuitamente ou a um custo muito mais baixo. Por exemplo, muitos aplicativos de meditação têm versões gratuitas e há muitos sites de streaming gratuitos ou com uma versão mais acessível. Use a internet para explorar essas opções. Substitua as assinaturas por investimentos em saúde ou educação. Se você cortou despesas com serviços de streaming ou academias, considere investir o dinheiro economizado em algo que agregue mais valor à sua vida, como educação, novos cursos ou investimentos em saúde, como alimentação saudável ou exercícios ao ar livre. Use aplicativos de rastreamento de gastos. Existem vários aplicativos, como Mint ou Guia Bolso, que ajudam a controlar e visualizar todas as suas assinaturas em um só lugar, além de oferecer alertas para renovação. Esses aplicativos podem ser úteis para rastrear onde você está gastando dinheiro e ajudar a cortar custos desnecessários. As assinaturas recorrentes podem passar despercebidas, mas o impacto delas no seu bolso é real. Ao rever regularmente suas despesas mensais e cortar o que não é essencial, você pode direcionar esse dinheiro para coisas que realmente agreguem valor à sua vida, como poupança, investimentos ou até mesmo hobbies e interesses que tragam mais satisfação. Lembre-se, muitas vezes pequenos ajustes na sua rotina financeira podem gerar grandes mudanças no seu futuro econômico. Desperdício em alimentação. A alimentação é uma das áreas onde muitas pessoas acabam desperdiçando dinheiro sem perceber. Gastamos de forma impulsiva em refeições prontas, delivery e restaurantes caros, enquanto podemos preparar refeições simples em casa por um custo muito mais baixo, sem abrir mão da qualidade. Isso ocorre globalmente, independentemente da idade, classe social ou localização geográfica. Um exemplo clássico de desperdício em alimentação acontece em cidades ao redor do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, de acordo com um estudo do Bureau of Labor Statistics, a média de gasto anual com refeições fora de casa gira em torno de $3.500, o que representa cerca de 15% dos gastos totais de uma família com alimentação. No Brasil, a realidade é semelhante. O brasileiro gasta em média 20% da sua renda com alimentação, e grande parte desse valor vai para restaurantes, fast foods e serviços de entrega. Um caso comum é o de uma pessoa que prefere comer fora todos os dias durante o almoço. Em muitas cidades, almoçar em um restaurante pode custar entre R$20 e R$50 por refeição. Se alguém almoça fora 5 dias por semana, isso pode facilmente somar até R$1.000 por mês. Agora, imagine preparar o mesmo tipo de refeição em casa por um custo de apenas R$20 a cada dia. Ao longo do mês, a economia seria significativa. Em países como o Japão, onde a culinária caseira é bastante valorizada, os custos com alimentação são consideravelmente mais baixos. Muitos japoneses preferem preparar refeições simples e nutritivas em casa, o que resulta em uma economia considerável sem sacrificar a qualidade da alimentação. Como essas despesas afetam as finanças, seja almoçando no trabalho, fazendo um pedido de entrega ou frequentando restaurantes caros, os gastos com alimentação podem ser um grande impacto no orçamento de qualquer pessoa. As refeições fora de casa têm custos adicionais, como taxas de serviço e impostos, que elevam ainda mais o preço. Por exemplo,
Em cidades grandes como Nova York ou Londres, um simples almoço no restaurante pode custar de 20 a 50 dólares, enquanto você poderia preparar uma refeição em casa por menos de 10 dólares. Essa diferença de valores pode somar uma quantidade substancial de dinheiro ao longo do tempo. Se você evitar os gastos excessivos com refeições fora de casa, pode direcionar esse dinheiro para investimentos ou outras áreas mais importantes, como poupança e aposentadoria. E como aplicar? Planeje suas refeições. Antes de sair para o supermercado, crie um cardápio semanal e liste os ingredientes que você precisará para preparar as refeições. Isso evita compras impulsivas e desperdício de alimentos, além de garantir que você tenha tudo o que precisa para a semana inteira. Prepare refeições simples e nutritivas. Nem sempre é necessário cozinhar pratos complicados. Você pode preparar refeições simples, mas saudáveis e saborosas, como arroz, feijão, saladas, vegetais grelhados e carnes magras. Esses pratos são acessíveis e nutritivos. Cozinhe em maiores quantidades. Ao preparar uma refeição, cozinhe uma quantidade maior do que o necessário e guarde as sobras para o dia seguinte. Isso economiza tempo e dinheiro, além de reduzir o desperdício de alimentos. Use ingredientes versáteis. Ingredientes como ovos, arroz, feijão, macarrão, vegetais e frango são baratos e podem ser usados em diversas combinações. Isso permite variar o cardápio sem precisar gastar muito. Aproveite ofertas e descontos. Aproveite promoções e descontos no supermercado para comprar alimentos que você usará ao longo do mês. Muitos supermercados oferecem descontos para compras em grandes quantidades, especialmente em produtos não perecíveis. Evite refeições prontas e delivery. Embora sejam convenientes, as refeições prontas e os serviços de entrega são significativamente mais caros. Cozinhar em casa permite que você controle melhor os ingredientes e o custo. Além disso, ao cozinhar, você pode preparar refeições mais saudáveis e personalizadas. Prepare marmitas. Se você tem uma rotina corrida e não consegue cozinhar todos os dias, prepare marmitas no início da semana. Cozinhe em maior quantidade no domingo e distribua as refeições para a semana. Isso evita gastos com comida pronta ou fast food durante o trabalho. Dicas para refeições mais baratas. Quando for ao mercado, evite comprar itens desnecessários. Compre apenas o que está na sua lista e evite ceder à tentação de comprar produtos caros ou indulgentes. Busque por marcas mais baratas e por opções congeladas, que geralmente são mais em conta e duram mais. Economizar com alimentação não significa sacrificar o sabor ou a qualidade das refeições. Ao planejar suas compras, preparar refeições simples e saudáveis em casa e evitar o desperdício com comidas prontas e delivery, você pode economizar uma quantia significativa de dinheiro. Essas economias podem ser redirecionadas para objetivos mais importantes, como investimentos, pagamento de dívidas ou até mesmo para uma poupança de emergência. Com escolhas simples e inteligentes, é possível manter uma alimentação saudável e ainda assim cuidar das suas finanças. Falta de poupança de emergência. Muitas pessoas ao redor do mundo vivem no limite, sem ter uma reserva financeira para cobrir imprevistos. A falta de uma poupança de emergência pode levar a situações financeiras difíceis quando surgem imprevistos, como problemas de saúde, desemprego ou até mesmo uma reparação de emergência no carro ou na casa. O conceito de poupança de emergência é simples: ter um valor reservado para lidar com essas situações inesperadas sem precisar recorrer a empréstimos ou usar o cartão de crédito. Um exemplo muito comum acontece em diversas partes do mundo. Nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa do Bankrate, quase 40% dos americanos não têm dinheiro suficiente guardado para cobrir uma emergência de $1.000.
Isso significa que, em caso de imprevistos, eles precisariam recorrer ao crédito, o que gera uma bola de neve de dívidas. Em países como o Brasil, a situação não é muito diferente. Muitas famílias gastam tudo o que ganham, sem pensar em um fundo de emergência, e acabam se endividando quando surgem situações inesperadas. Imagine que um pequeno imprevisto, como uma despesa médica ou uma emergência no carro, aconteça. Se você não tiver uma poupança de emergência, a tendência é recorrer ao crédito, que tem altas taxas de juros, ou até mesmo pedir emprestado a familiares e amigos. Esse tipo de situação pode ser estressante e difícil de administrar financeiramente. Como a falta de poupança de emergência afeta as finanças, sem uma poupança de emergência, qualquer imprevisto pode se transformar em um grande problema financeiro. Em vez de ter um fundo reservado, você acaba recorrendo a dívidas, que crescem com os juros compostos. Por exemplo, se você usar o cartão de crédito para cobrir uma emergência, você pode acabar pagando muito mais do que o valor original, devido aos altos juros cobrados. De acordo com o Serasa, o juros médio do cartão de crédito no Brasil pode ultrapassar 300% ao ano, o que faz com que a dívida cresça rapidamente. Sem uma reserva financeira, também fica mais difícil lidar com a perda de emprego, o que pode levar a uma situação de dependência de crédito, levando a um ciclo de endividamento difícil de quebrar. Muitas pessoas acabam gastando mais do que podem porque não têm uma rede de segurança financeira. Como aplicar? Comece pequeno. Muitas pessoas pensam que precisam de grandes quantias para começar a poupar, mas isso não é verdade. Você pode começar com uma quantia pequena, como 100 ou R$ 200 por mês. O importante é criar o hábito de poupar. Não importa o valor. Defina uma meta de emergência. Idealmente, o valor da sua poupança de emergência deve ser suficiente para cobrir de 3 a 6 meses de despesas essenciais, como aluguel, alimentação, transporte e saúde. Mas comece com o que for possível e vá aumentando conforme suas condições financeiras melhoram. Automate a poupança. Uma maneira fácil de garantir que você esteja poupando regularmente é configurar uma transferência automática para uma conta separada, logo após receber seu salário. Assim, você evita a tentação de gastar o dinheiro antes de poupar. Use contas de fácil acesso. A sua poupança de emergência deve ser mantida em uma conta que seja de fácil acesso, mas sem ser uma conta corrente onde você tenha o hábito de gastar o dinheiro. Algumas opções são contas poupança ou contas remuneradas com rendimento, mas de fácil saque. Evite usar a poupança para outras finalidades. A poupança de emergência não deve ser usada para compras de luxo ou situações não emergenciais. Ela é exclusiva para lidar com imprevistos. Se você gastar essa reserva para outra finalidade, corre o risco de não ter dinheiro suficiente quando realmente precisar. Monitore suas despesas. Uma das formas mais eficientes de criar uma poupança de emergência é entender seus gastos. Monitore suas despesas mensais e veja onde é possível cortar custos para destinar mais dinheiro para a poupança. Mesmo pequenas mudanças, como reduzir gastos com entretenimento ou alimentação fora de casa, podem resultar em uma boa economia. Priorize a reserva de emergência antes de outros investimentos. Muitas pessoas começam a investir em ações ou em outras formas de investimento antes de construir uma reserva de emergência. Embora os investimentos sejam importantes, a prioridade deve ser sempre ter uma reserva financeira para garantir que você possa lidar com imprevistos sem precisar recorrer a dívidas. A poupança de emergência é uma das bases de uma vida financeira estável e saudável. Com ela, você terá mais segurança para enfrentar imprevistos sem cair no endividamento. A boa notícia é que, independentemente do seu salário, você pode começar com valores baixos e, com disciplina e constância, criar uma reserva financeira sólida.
A chave é começar o mais cedo possível, fazer disso um hábito e nunca se esquecer de que essa reserva é para situações imprevistas, não para gastar com caprichos. Isso vai garantir que você tenha a tranquilidade necessária para lidar com a vida financeira de forma mais equilibrada e sem surpresas. A falta de disciplina no longo prazo, uma das maiores dificuldades que muitas pessoas enfrentam ao tentar alcançar a estabilidade financeira é a falta de disciplina no longo prazo. Muitas vezes, os gastos com produtos de curto prazo, que oferecem satisfação imediata, acabam impedindo a construção de uma base financeira sólida. Comprar produtos ou serviços que nos dão prazer momentâneo pode ser tentador, mas a longo prazo, esses gastos podem ser prejudiciais para o crescimento do patrimônio e para a realização de objetivos financeiros maiores. Um exemplo comum é o hábito de gastar dinheiro com produtos ou experiências que proporcionam uma gratificação imediata, mas que não têm valor duradouro. Por exemplo, muitas pessoas compram roupas de marca ou gadgets de última geração, mesmo sem realmente precisar deles, apenas para sentir uma satisfação instantânea. Embora esses itens possam fazer a pessoa se sentir bem por um tempo, eles não agregam valor real a longo prazo e muitas vezes se depreciam rapidamente. Nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa do Nielsen, cerca de 60% das pessoas compram itens não planejados, apenas pelo prazer de comprar. Esse comportamento é um reflexo de uma falta de disciplina financeira, onde o prazer momentâneo se sobrepõe ao planejamento financeiro para o futuro. Isso se reflete em situações de endividamento e na dificuldade de atingir objetivos de longo prazo, como a compra de uma casa, a aposentadoria ou a criação de um fundo de emergência. Em países como o Brasil, a situação não é diferente. O consumo por impulso é uma das principais causas do endividamento, e isso ocorre principalmente devido à falta de disciplina financeira. Muitos acabam usando o crédito de forma irresponsável, comprando itens desnecessários, o que, no final, acaba comprometendo a saúde financeira de forma significativa. Como a falta de disciplina impacta as finanças, quando a falta de disciplina domina o comportamento financeiro, as pessoas tendem a gastar sem pensar nas consequências futuras. É comum ver alguém comprando um celular novo todos os anos, quando o antigo ainda está em bom estado, ou pagando por assinaturas de serviços que não utilizam regularmente. Esses pequenos gastos diários, que podem parecer inofensivos, se acumulam ao longo do tempo e podem impedir a pessoa de alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo. O problema é que esses gastos não agregam valor real à vida da pessoa. Ao invés de investir em ativos que podem valorizar ou contribuir para o seu bem-estar a longo prazo, como imóveis, educação ou uma aposentadoria confortável, a pessoa acaba se comprometendo financeiramente por causa de desejos momentâneos. Isso pode resultar em dívidas de longo prazo, que, por sua vez, acumulam juros e se tornam um fardo ainda maior no futuro. Conselho de Warren Buffett. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, é conhecido por sua disciplina e paciência no planejamento financeiro. Ele sempre enfatizou a importância de tomar decisões financeiras de longo prazo, ao invés de ceder à tentação de buscar gratificação instantânea. Segundo Buffett, o segredo para investir é não perder dinheiro. O segredo para não perder dinheiro é não esquecer a primeira regra. A primeira regra é não perder dinheiro. A segunda regra é não esquecer a primeira regra. Buffett também é conhecido por sua filosofia de investir em ativos que realmente agregam valor a longo prazo, como ações de empresas sólidas e imóveis. Ele não se deixa levar por modismos financeiros ou pela tentação de gastar com coisas que não são essenciais. Ao invés disso, ele foca em construir riqueza de forma sustentável, com paciência e disciplina. Como aplicar? Priorize os objetivos de longo prazo.
Ao invés de gastar com coisas que proporcionam prazer imediato, como roupas de marca ou novos gadgets, concentre-se em seus objetivos financeiros a longo prazo. Isso pode incluir economizar para uma aposentadoria confortável, investir em educação ou comprar uma casa. Quando você tem uma visão clara dos seus objetivos, fica mais fácil resistir à tentação de gastar com coisas desnecessárias. Crie um orçamento e siga-o. Para manter a disciplina financeira, é fundamental ter um orçamento mensal. Comece listando suas fontes de renda e suas despesas essenciais, como aluguel, alimentação e contas. Depois, defina um valor fixo para gastos não essenciais, como entretenimento ou compras. O importante é manter-se fiel ao seu orçamento, evitando gastar mais do que o planejado. Automate os investimentos. Uma maneira de garantir que você está mantendo a disciplina financeira é automatizar seus investimentos. Configure transferências automáticas para uma conta de poupança ou um fundo de aposentadoria assim que receber sua renda. Dessa forma, você está pagando a si mesmo primeiro, antes de gastar com outras coisas. Evite compras por impulso. Uma das maiores armadilhas financeiras é a compra por impulso. Para evitar isso, sempre que sentir a tentação de comprar algo desnecessário, respire fundo e espere pelo menos 24 horas antes de tomar uma decisão. Muitas vezes, o desejo de comprar desaparece com o tempo e você perceberá que não precisava daquele item depois de um tempo. Invista em ativos de longo prazo. Ao invés de gastar dinheiro com produtos que se depreciam rapidamente, como carros caros ou itens de luxo, invista em ativos que tenham o potencial de gerar riqueza ao longo do tempo, como ações, imóveis ou educação. Esses investimentos podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo. Aprenda a diferenciar necessidades e desejos. É importante saber distinguir o que é realmente necessário para a sua vida e o que é apenas um desejo momentâneo. Ao focar nas suas necessidades, você será capaz de gastar de maneira mais consciente e direcionada, ajudando a alcançar a estabilidade financeira. A falta de disciplina financeira pode ser um obstáculo significativo para alcançar o sucesso financeiro. Gastar com produtos e serviços que oferecem gratificação imediata, mas que não têm valor duradouro, pode ser tentador, mas é importante lembrar que, no longo prazo, a paciência e a disciplina no planejamento financeiro são fundamentais. Ao tomar decisões financeiras conscientes e focadas no futuro, você poderá construir uma base sólida para alcançar seus objetivos e viver uma vida financeiramente saudável e estável. Falta de diversificação de investimentos. Investir em apenas um tipo de ativo ou colocar todo o dinheiro em uma única empresa pode ser tentador, especialmente quando o investimento parece promissor. No entanto, esse tipo de estratégia é arriscado e pode prejudicar as finanças de qualquer investidor, independentemente da sua idade ou nível de experiência. A diversificação é uma das principais estratégias para reduzir os riscos e garantir que você esteja protegido contra perdas grandes. Imaginemos que você decida investir todo o seu dinheiro em ações de uma única empresa, como a Apple, porque acredita que ela continuará crescendo de maneira consistente. Embora a Apple seja uma das maiores empresas do mundo e tenha um bom desempenho histórico, ela também pode enfrentar desafios inesperados, como uma crise econômica, mudanças na tecnologia ou falhas internas. Se algo ruim acontecer com a empresa, o valor das suas ações pode cair drasticamente e você perderia uma grande parte do seu dinheiro. Outro exemplo seria investir exclusivamente em imóveis. Embora os imóveis possam gerar bons retornos a longo prazo, o mercado imobiliário também pode ser afetado por fatores como taxas de juros altas, quedas no valor das propriedades e crises financeiras. Se você tiver todo o seu patrimônio atrelado a um único tipo de ativo, pode sofrer perdas se o mercado imobiliário enfrentar dificuldades. Como a diversificação protege seu dinheiro.
A diversificação significa distribuir seus investimentos por diferentes tipos de ativos, como ações, imóveis, renda fixa e até mesmo commodities, a fim de reduzir o risco de perdas significativas. Quando um ativo não performa bem, outros podem compensar esse desempenho negativo, equilibrando seu portfólio. Por exemplo, se você investe em ações de várias empresas de diferentes setores, como tecnologia, saúde, energia e consumo, o impacto negativo de uma empresa cair no valor pode ser mitigado por outras empresas que estão se saindo bem. Além disso, incluir ativos mais seguros, como títulos de renda fixa ou fundos imobiliários, pode ajudar a reduzir o risco global do seu portfólio. Conselhos de investidores reais. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, sempre defendeu a importância da diversificação para proteger os investidores. No entanto, ele também é conhecido por dizer que diversificação é uma proteção contra a ignorância. Quando você sabe o que está fazendo, você não precisa de diversificação. Ou seja, diversificação é útil, mas somente quando não se tem certeza absoluta sobre os investimentos que está fazendo. Outro grande investidor, Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, enfatiza a diversificação como um dos principais princípios para garantir que seu portfólio seja resiliente a diferentes tipos de crises econômicas. Ele acredita que é essencial ter um portfólio balanceado entre ativos de diferentes classes, como ações, títulos e commodities, para garantir proteção contra diferentes cenários econômicos. Como aplicar a diversificação? Invista em diferentes classes de ativos. Ao invés de colocar todo o seu dinheiro em ações de uma única empresa, considere distribuir seus investimentos em diferentes tipos de ativos. Ações. Investir em ações de empresas de setores variados, como tecnologia, saúde, energia, etc. Renda fixa. Investir em títulos do governo ou títulos corporativos para obter estabilidade e rendimentos fixos. Fundos imobiliários, FIIs. Investir em imóveis de maneira mais acessível e com maior liquidez. Commodities. Investir em ativos como ouro, petróleo ou prata, que podem se comportar de maneira diferente das ações e imóveis. Criptomoedas. Se você está disposto a correr mais riscos, pode adicionar criptomoedas ao seu portfólio, mas apenas uma pequena parte, já que elas são muito voláteis. Use fundos de investimento diversificados. Se você não tem tempo ou conhecimento para selecionar diferentes ativos por conta própria, pode investir em fundos mútuos ou ETFs, Exchange Traded Funds, que já fazem essa diversificação por você. Esses fundos podem incluir uma combinação de ações, títulos e outros ativos, o que ajuda a espalhar o risco. Equilibre o risco e o retorno. A diversificação ajuda a equilibrar o risco e o retorno. Embora ativos mais arriscados, como ações, possam ter um grande potencial de retorno, eles também podem ter perdas significativas. Portanto, é importante incluir ativos mais seguros no portfólio, como títulos de renda fixa, para proteger o seu dinheiro de grandes quedas. Avalie e rebalanceie seu portfólio periodicamente. Diversificar não significa esquecer o portfólio após o investimento inicial. É importante revisar seus investimentos periodicamente e rebalancear, ajustando os ativos conforme o desempenho e as mudanças no mercado. Por exemplo, se as ações de tecnologia estão tendo um desempenho muito bom, você pode vender uma parte delas e investir em setores que estão com desempenho abaixo da média. Exemplo de diversificação no mundo real. Uma pessoa que queira começar a investir de forma diversificada pode começar com um orçamento limitado. Aqui está um exemplo prático de como isso pode ser feito. 50% em ações, investir em ETFs ou ações de grandes empresas de setores variados.
30% em títulos de renda fixa, investir em títulos do governo ou de empresas sólidas para garantir estabilidade. 10% em imóveis, investir em fundos imobiliários, que são acessíveis e oferecem exposição ao mercado imobiliário sem precisar comprar uma propriedade física. 10% em commodities ou criptomoedas. Alocar uma parte menor do portfólio em ativos mais voláteis, como ouro ou criptomoedas. Isso é um exemplo simples e eficiente de como diversificar um portfólio, minimizando o risco de perdas grandes e aumentando as chances de retornos estáveis a longo prazo. A falta de diversificação pode ser uma armadilha financeira para qualquer investidor, e a lição mais importante que você pode aprender é não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. A diversificação é a chave para reduzir o risco e aumentar as chances de sucesso financeiro. Ao distribuir seus investimentos por diferentes ativos, você cria um portfólio equilibrado e mais resistente às flutuações do mercado, o que pode garantir um crescimento constante e mais seguro do seu patrimônio ao longo do tempo. Negligenciar a aposentadoria e planejamento de longo prazo. Muitas pessoas, especialmente as mais jovens, não pensam muito sobre a aposentadoria. No entanto, a falta de planejamento para o futuro pode ter sérias consequências. Ao não contribuir regularmente para um plano de aposentadoria ou não investir para o futuro, você pode se ver em uma situação difícil quando chegar a hora de parar de trabalhar. Vamos imaginar uma pessoa que começa a trabalhar aos 25 anos e decide não se preocupar com a aposentadoria, acreditando que terá tempo suficiente para planejar mais tarde. Aos 40 anos, ela percebe que não conseguiu economizar o suficiente para o futuro e agora precisa fazer contribuições muito maiores para alcançar o mesmo objetivo. Além disso, ela pode precisar ajustar seu estilo de vida na aposentadoria para compensar a falta de poupança, o que pode ser muito mais difícil. Em contraste, imagine uma pessoa que começa a investir para a aposentadoria logo após começar a trabalhar. Ela faz pequenas contribuições mensais para um fundo de aposentadoria e, ao longo dos anos, os investimentos se acumulam com os juros compostos. Aos 40 anos, ela já tem um bom montante poupado e, quando chega a hora de se aposentar, ela tem uma base sólida para manter o seu estilo de vida sem depender exclusivamente da Previdência Social. Como aplicar? Comece cedo, mesmo que com pequenas contribuições. A principal vantagem de começar a investir cedo para a aposentadoria é o efeito dos juros compostos, que permitem que seu dinheiro cresça ao longo do tempo. Quanto mais cedo você começar, menos será necessário contribuir a cada mês para alcançar o mesmo objetivo. Você pode começar com valores pequenos, como R$ 100 por mês, mas o importante é começar. Aproveite os planos de aposentadoria com vantagens fiscais. Em muitos países, há planos de aposentadoria com benefícios fiscais, como deduções de impostos ou isenções fiscais. Esses planos permitem que você economize mais dinheiro para o futuro, aproveitando o apoio do governo. Por exemplo, no Brasil, o plano de previdência privada pode ser uma boa opção para quem deseja complementar a aposentadoria oferecida pelo governo. Defina metas claras e faça ajustes regulares. É importante definir um objetivo claro de quanto você deseja ter na aposentadoria e trabalhar para alcançá-lo. Revise seu progresso regularmente e ajuste suas contribuições conforme necessário. Isso pode significar aumentar o valor mensal que você investe ou mudar sua estratégia de investimentos para atingir suas metas mais rapidamente. Diversifique seus investimentos. Além de investir em um plano de aposentadoria tradicional, é importante diversificar seus investimentos. Considere investimentos em ações, fundos imobiliários, títulos e outros ativos. A diversificação ajuda a proteger seu dinheiro de flutuações do mercado e pode proporcionar melhores retornos ao longo do tempo.
Conselhos de grandes investidores. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, sempre destacou a importância de investir a longo prazo. Ele é conhecido por investir em empresas sólidas e manter esses investimentos por muitos anos. Ele acredita que, ao fazer investimentos consistentes ao longo do tempo, os investidores podem alcançar um crescimento significativo. Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, também enfatiza a importância de ter um plano de longo prazo para garantir a aposentadoria e a segurança financeira. Ele sugere que os investidores pensem sobre o futuro e considerem diferentes fontes de renda para garantir que possam se aposentar com conforto. Como planejar a aposentadoria? Comece com um fundo de emergência. Antes de começar a investir para a aposentadoria, é importante ter um fundo de emergência. Esse fundo deve cobrir entre 3 e 6 meses de despesas para lidar com imprevistos. Ele ajuda a garantir que você não precise tocar nos seus investimentos de aposentadoria em caso de emergência. Escolha uma estratégia de investimento adequada. Ao planejar a aposentadoria, você deve escolher uma estratégia de investimento que combine com seus objetivos. Se você tem muito tempo até a aposentadoria, pode assumir mais riscos investindo em ações ou outros ativos voláteis. À medida que se aproxima da aposentadoria, pode ser interessante mudar para investimentos mais conservadores, como títulos ou fundos de renda fixa. Revise suas contribuições periodicamente. À medida que sua renda aumenta, você pode ajustar suas contribuições para a aposentadoria. Esse ajuste ajudará você a atingir seus objetivos mais rapidamente. Uma boa prática é aumentar suas contribuições anualmente ou sempre que receber um aumento salarial. Busque ajuda profissional. Se você não tem certeza sobre como planejar sua aposentadoria, considere procurar a ajuda de um consultor financeiro. Ele pode ajudar a elaborar um plano personalizado, considerando seus objetivos financeiros e sua tolerância ao risco. Exemplo no mundo real. Em países como os Estados Unidos, muitos trabalhadores participam de planos de aposentadoria como o 401k, onde os empregadores podem contribuir com uma parte do valor investido. Os trabalhadores são incentivados a começar a contribuir para esses planos o mais cedo possível, mesmo com pequenas quantias. Ao longo do tempo, essas contribuições crescem, muitas vezes de forma significativa, ajudando os indivíduos a se aposentarem com mais segurança. No Brasil, as pessoas podem investir em planos de previdência privada, como os planos PGBL ou VGBL, que oferecem benefícios fiscais e permitem que os investidores acumulem uma quantia significativa para a aposentadoria. Começar cedo é fundamental, pois quanto mais cedo você começa a investir, mais tempo seus investimentos têm para crescer e gerar retorno. Não planejar a aposentadoria pode resultar em dificuldades financeiras quando você se afastar do mercado de trabalho. Começar a poupar e investir para o futuro, mesmo com pequenas contribuições, pode fazer uma grande diferença ao longo do tempo. A chave para garantir uma aposentadoria confortável é começar cedo, diversificar os investimentos e fazer ajustes regulares. Lembre-se de que a paciência e a disciplina no planejamento de longo prazo são fundamentais para o sucesso financeiro. Chegamos ao final do nosso vídeo e agora é hora de refletir sobre tudo o que aprendemos. Ao longo dessa jornada, discutimos questões essenciais para alcançar a tão sonhada liberdade financeira e como pequenos ajustes podem transformar sua vida de forma significativa. Falamos sobre a importância de ter uma educação financeira sólida, que te permite tomar decisões mais informadas e evitar erros comuns que podem comprometer seu futuro. Destacamos também como a falta de planejamento e orçamento pode causar um descontrole financeiro e como, com simples ferramentas, como aplicativos e planilhas, você pode ter um controle rigoroso das suas finanças.
Investir em tendências e esquemas rápidos pode ser tentador, mas a verdadeira riqueza vem da paciência, da disciplina e de investir em ativos sólidos com uma estratégia de longo prazo. A diversificação de investimentos é outro ponto crucial para reduzir riscos e garantir uma estabilidade financeira ao longo do tempo. A ideia de não negligenciar a aposentadoria e começar a poupar cedo, mesmo com pequenos aportes, é fundamental para garantir um futuro tranquilo. Também vimos como não cair na armadilha do desperdício, especialmente em áreas como alimentação, e como a disciplina no longo prazo é essencial para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Se você seguir esses conselhos de forma consistente, posso te garantir que você estará no caminho certo para um 360 graus de transformação na sua vida financeira. Com paciência, dedicação e disciplina, você será capaz de alcançar seus objetivos financeiros e conquistar a liberdade que tanto deseja, independentemente da sua idade. Lembre-se, quanto mais cedo você começar, mais rápido você chegará onde quer. E para realmente acelerar esse processo, não se esqueça, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se rodear de pessoas que têm a mesma mentalidade e objetivos financeiros que você é essencial para alcançar o sucesso. Por isso, faça parte da nossa comunidade, onde todos têm um objetivo em comum: transformar suas finanças e alcançar a liberdade financeira. Juntos, podemos alcançar grandes conquistas. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não perca mais tempo. Junte-se agora e comece sua jornada para a mudança. Lembre-se, a chave para a liberdade financeira está em suas mãos e nós estaremos aqui para te apoiar em cada passo. Vamos juntos transformar a sua vida.